A gente vai falar sobre um assunto agora muito importante, um assunto que pode ser um problemão para a sua vida ou a vida de alguém que você conhece, né? Os distúrbios do sono. Já ouviu falar? Você sabia que, em média, 108 milhões de brasileiros sofrem para dormir? Você tem um caso assim na sua família? Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo, aqui pela internet, com a fisioterapeuta Morgana Nicolodelli. Boa tarde, doutora Morgana. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui no BG News dessa entrevista de um assunto de fundamental importância, né, doutora? Boa tarde. Com certeza. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de a gente estar conversando com a população de uma forma geral, tá? De extrema importância para a saúde de hoje em dia. Nós estamos tendo um pequeno problema de áudio aqui para podermos identificar um pouco melhor. Nós mencionamos aqui um problema hoje que afeta uma população muito grande aqui no Brasil. Eu imagino na população mundial. Mas os problemas que nós temos aqui hoje, de mais de 100 milhões de pessoas para dormir, reflete aí, são vários problemas que podem acarretar a saúde, não é? Porque não é só ficar sem dormir. Outros problemas podem surgir por causa disso, não é verdade? Exatamente. A qualidade do sono tem uma interferência direta na parte cognitiva, na parte cardíaca, na parte endócrina, né, do metabolismo, porque um sono não reparador, como nós costumamos chamar, faz com que o corpo tenha os seus prejuízos né, somatizados a cada dia e ao longo dos anos. E também a nossa vida, nosso cotidiano hoje, né, a vida moderna, a rotina, o estímulo de luz, faz com que a gente realmente tenha um problema agravado, né, nessa situação. Quais os sintomas que a pessoa percebe logo de início, quando ela já sente que não está conseguindo dormir adequadamente, quando ela já acorda cansada, nós chamamos de apneia, na verdade, né? Quais são esses sintomas da apneia, doutora? Isso, dentro dos distúrbios respiratórios, né, do sono, a gente tem uma quantidade de distúrbios do sono muito grande, são mais de 100 distúrbios. Especificamente, quando a gente fala da apneia, algo que é bem comum, até na cidade de São Paulo foi realizada uma pesquisa onde acredita-se que praticamente 33% da população de São Paulo tem apneia do sono. Então, esse é um distúrbio respiratório que tem um comprometimento muito importante no sentido de cognição, sentido cardíaco, e os primeiros sintomas que normalmente o paciente relata, o paciente sente, são déficit de atenção, o cansaço excessivo, a sonolência durante o dia. Então, são vários sintomas, várias manifestações percebidas ou, às vezes, comentadas por parceiros ou por pessoas próximas, né? Porque, vulgarmente, a gente tem a questão da apneia do sono como conhecido como ronco. Mas o ronco é uma consequência exatamente da apneia, que é a obstrução da via aérea, causando a baixa de oxigenação e o comprometimento do sono. O ronco, na verdade, incomoda mais só a pessoa que está dormindo ao lado, né? Agora, a pessoa que não repousa direito, nesse caso, ela deve procurar já logo um profissional. Qual é o profissional, normalmente, que essa pessoa, quando percebe esses primeiros sintomas, deve procurar, doutor? Exatamente. Os médicos hoje voltados para a medicina do sono são de diversas especialidades, como a própria otorrino, a psiquiatria, a neuro. São médicos que podem conduzir o paciente a um exame diagnóstico, que a gente chama de polissonografia. É um exame complexo no sentido de diversos canais. O paciente precisa, né, dormir com a colocação de vários eletrodos, mas eu acho que o mais importante da gente frisar isso é que a tecnologia hoje, na questão diagnóstica, está muito presente. Então, isso hoje é possível ser feito no seu ambiente, sem que o paciente tenha que se deslocar ou estar num laboratório, e até mesmo fazer todo esse controle remoto, que é o que a oportunidade hoje da tecnologia nos proporciona, para poder diagnosticar e monitorar o paciente ao longo do tratamento. E no caso da pessoa, ela pode procurar um atendimento público, por exemplo, profissionais dessa área que dão esse tipo de suporte, é só particular. Infelizmente, no sistema público ainda é bastante reduzido, né? A medicina do sono, de uma forma geral, ela é muito nova, né? Ela tem cerca de 38 anos. Então, é algo que a gente hoje entende no Brasil como algo que está sendo acrescido na saúde pública, né? Okay. Hoje, com certeza, o acesso na rede particular é o mais fácil, tanto na questão do médico especialista quanto na questão diagnóstica, mas, infelizmente, o tratamento não se dá ainda pela rede pública, apenas em algumas regiões e alguns casos.
Então, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, doutora, é pelo seguinte: quando a gente fala de as pessoas que não conseguem dormir adequadamente, elas vão muitas vezes cansadas no dia seguinte para o trabalho, não conseguem se recuperar, vão surgindo vários problemas. Mas isso não está só relacionado aos adultos, né? Crianças também sofrem com esse tipo de problema, hoje em dia, Sim, principalmente. sim, nós temos crianças também, cerca de 10% das crianças podem apresentar apneia do sono, né? É algo que realmente deve ser investigada pelo pediatra ou por um otorrino. Às vezes são casos cirúrgicos, né? E é de suma importância essa investigação quando se desconfia padrões de respiração oral, agitação, irritabilidade, baixo rendimento escolar. É importante que isso seja investigado, até mesmo porque no sono é importante que a população tenha consciência de que a gente tem produção e secreção hormonal. E o GH, que é o hormônio do crescimento, ele é muito ligado aos estagiamentos de um sono, né, de um sono reparador. Então, isso é muito importante se buscar diagnóstico e tratamento. Tem algum outro problema mais grave que pode vir a surgir se essa pessoa não fizer um tratamento adequado, doutora, ao longo se ela demorar muito tempo para poder tomar uma atitude correta de fazer esse tratamento? Sim, sim. Hoje o comprometimento é cada vez mais descoberto nas questões neurocognitivas, então, nas questões do dia a dia, da irritabilidade, enfim, a resposta, né, cognitiva do paciente. Então, atrapalhando isso no dia a dia, as habilidades no sentido de atenção, como dirigir. Então, o fato de você, né, acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, isso é muito decorrente. Além dos comprometimentos metabólicos que a gente tem, né? Então, a grande incidência de comprometimentos cardíacos, né, hipertensivo, então, pacientes com insuficiência cardíaca, em sua grande maioria, são apneicos, a própria hipertensão resistente, sinais característicos de demência por uma má qualidade do sono, uma baixa de oxigenação, comprometimentos metabólicos como o diabetes, então isso realmente tem uma interferência muito grande na qualidade de vida do paciente. Agora, nós temos um E é problema muito... importante Pois que não, seja pode falar. tratado, perdão, Pode falar, pode concluir, por favor. o importante é essa questão diagnóstica e principalmente a condução de um bom tratamento, que é através de uso de um equipamento que a gente chama de CPAP, que é um equipamento pequeno, portátil, que o paciente usa durante a noite, para que possa ser feito o controle dessas apneias, que são paradas respiratórias que ocorrem durante o sono. Agora, tem um problema muito grave que nós, brasileiros, infelizmente, temos uma cultura muito ruim, né, que é da automedicação. Então, as pessoas, muitas vezes, elas podem confundir a falta de sono, a dificuldade de dormir e passam a tomar medicamentos sem um controle adequado da medicação. Isso pode trazer um outro risco maior, né, um problema mais grave, né, doutora? Exatamente. Não devem Normalmente fazer as isso jamais. medicações são medicações de tarja preta, né? Medicações limitadas, com venda restrita, e normalmente as medicações elas são indutoras de sono. Mas se a gente tem um comprometimento durante o nosso sono, a gente realmente esse uso desorientado realmente pode trazer problemas ainda muito maiores. Questões de insônia, a própria apneia do sono são ligações que devem ser bem diagnosticadas e facilmente tratadas através de tratamentos como terapias comportamentais, o próprio uso do CPAP, às vezes, faz com que tenha o desenvolvimento da insônia. Então, isso realmente tem que buscar uma ajuda, sim, profissional, para um bom diagnóstico e um bom tratamento. O uso de medicação desordenada não é o resultado final, né, desejado. Realmente é bastante preocupante. Afinal de contas, mais de 100 milhões de pessoas com um problema tão grave como esse e que muitas vezes pode ser resolvido logo no início, quando identificado também, não é? Exatamente. E eu acho que o mais importante da gente também citar hoje, Rogério, é a questão do tratamento, né? Hoje a tecnologia nos proporciona, eu como fisioterapeuta especialista num serviço justamente voltado para essa questão do monitoramento, hoje os equipamentos nos proporcionam recursos de monitorar mesmo à distância. Então, como foi citado, tanto na questão diagnóstica, que hoje o paciente pode fazer isso no seu ambiente domiciliar e a transmissão das informações vão direto ao seu médico para um diagnóstico, assim como no aspecto do tratamento, que é o uso desse equipamento, nós monitoramos de uma forma muito dinâmica, podendo apoiar o paciente, monitorá-lo junto à equipe médica que acompanha o paciente,
tendo resultados muito mais efetivos para o tratamento. Tá certo. Doutora Morgana, a fisioterapeuta, doutora Morgana Nicoledelli, muito obrigado pela sua participação aqui no BG News. É de fundamental importância tratarmos assuntos como esse e despertar e acender a luz de alerta para muitas pessoas que têm esse problema e não buscam um profissional adequado para poder fazer um tratamento correto, não é? Muito obrigado, doutora. Exato. Boa tarde. Cuide do seu sono. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Tá, até uma próxima vez. Obrigado.